Galera, reta final, as provas já estão chegando e a gente está aqui para fazer a nossa cobertura de provas para te dar um estudo personalizado, ultra direcionado que só a Medway tem. Eu sou o Murilo Ferreira, eu faço cirurgia geral lá na FAMERP em São José do Rio Preto e hoje a gente está aqui para falar sobre a Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, pessoal. O que eu quero que vocês saibam? Como que a cirurgia geral é cobrada nessa prova, galera? Aqui a gente vai ter duas situações, tá? Essa prova costuma cobrar questões de raciocínio e questões do tipo memorização, tá certo? Ela vai te apresentar algumas questões que cobram casos clínicos robustos, tá? E vai te questionar a conduta, para você raciocinar frente àqueles achados, o que você vai ter de conduta, o que você vai ter de decisão para oferecer o melhor para aquele paciente. Ao mesmo tempo que tem questões, que só te introduzem um tema, beleza? E aí ela vai te solicitar, diante desse tema, qual é, né, a alternativa correta, beleza? Então a gente vai encontrar esses dois tipos de questões, pessoal. E o que a gente tem que ter em mente também para essa prova, pouca imagem, tá? E quando cai, é isso aqui que costuma cair, galera, raio-x de tórax num contexto principalmente de trauma, tomografias de abdômen e também tomografias de crânio também, principalmente num contexto do trauma. E em relação aos temas mais recorrentes, galera, a gente tem, trauma, abdômen agudo, fios e suturas. Esses são os top 3, é o que mais se repete nos últimos anos. E é desses três temas que a gente vai comentar hoje, pessoal, mais aprofundado. Só que fora esses três, pessoal, quis trazer para vocês aqui o seguinte, essa banca ama neoplasia, galera. Ele é de todo sítio diferente do nosso corpo, pessoal. Essa banca não costuma repetir os sítios de neoplasia, tá? Já caiu laringe, esôfago, estômago, intestino delgado, vesícula, cólon, apêndice reto, vários sítios, mas sempre esse tema em comum. Neoplasia, não podemos ir para essa prova sem ter isso aqui muito fixo na nossa cabeça, tá, pessoal? Pelo menos um conceito amplo de tudo, beleza? Hérnias, a banca cobra e cobra de forma aprofundada, tá? Já cobraram a hérnia de pantalona, que é aquela hérnia mista que tem componente direto e indireto. As hérnias incomuns também cobraram, não só a hérnia inguinal, direta, indireta, femoral. Sai um pouquinho do padrão, beleza? Assim como doença inflamatória intestinal. A banca cobra doença de Crohn, retocolite ulcerativa, mas cobra tratamento. Já caíram questões bem aprofundadas sobre esse tema. É um tema que vale a pena revisar e aprofundar. Fora isso, aí caiu um geralzão, né, pessoal? Cai a calásia, já caiu hérnia de hiato, pancreatite, hemorragia digestiva alta, varicosa e vários outros temas, beleza? Só que aqui, pessoal, a gente vai falar com vocês os três principais, tá? A gente vai falar sobre o trauma. O que eu trouxe para vocês aqui nessa abordagem, ABCDE, trauma cervical, trauma torácico, gestante, a gente termina falando sobre TCE. Em relação a abdômen agudo, nós vamos discutir um pouquinho de cada um. Em relação ao diagnóstico sindrômico geral, só que a gente vai aprofundar mesmo no obstrutivo e no perfurativo, que são os queridinhos da banca, beleza? E a gente termina a aula falando sobre técnica operatória, sobre fios e suturas e principalmente fechamento da aponeurose, fechou? Vamos comigo, vamos com energia, tá bom? Começando sobre trauma. Galera, primeiro conceito, isso aqui é para a prova e para a vida. Sempre que a gente estiver diante de uma questão de trauma ou for fazer o atendimento a um politraumatizado, o atendimento inicial sempre vai ser ABCDE. A gente não pode esquecer que essa sequência aqui, ela vai daquela que mata mais precoce, tá? Para que a gente possa intervir primeiro nessa alteração e evitar a morte do nosso paciente, tudo bem? Não tem segredo, não tem erro, isso aqui é básico, tá, pessoal? Olha só, a gente vai olhar para a via aérea do nosso paciente, a gente tem que garantir uma via aérea pérvia, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer restrição do movimento de coluna, beleza? Então, via aérea pérvia e vamos estabilizar a coluna com colar cervical, colocar os coxins, né? E esse paciente vai ser transportado em prancha rígida, beleza? Quando a gente fala do B, a gente vai avaliar a ventilação. O B vem do inglês, né? De breathing, né? Então, na ventilação, a gente vai fazer uma propedêutica do tórax, a gente quer ver frequência respiratória, a gente quer ver saturação, para ver como que está essa parte torácica do nosso paciente, beleza? E já em relação ao C de circulation, a gente vai ter avaliação hemodinâmica do meu paciente. Quero ver se ele está bem perfundido, se a extremidade está quente, tempo de perfusão, qual é a pressão, a frequência e tudo mais desse paciente, tá bom? Aqui a gente costuma também ver se a sínfise está aberta ou não, pensando num foco de sangramento, né, da nossa pelve, fechou? E em relação ao D, de disfunção, né, a gente vai avaliar principalmente a escala de Coma de Glasgow e as pupilas do nosso paciente. A gente finaliza com o E, expondo esse paciente e prevenindo contra hipotermia. Isso aqui é fundamental, beleza, pessoal?
E em relação à via aérea, qual o conceito que eu quero ter com vocês, galera? Via aérea definitiva. Qual é a definição disso? Via aérea definitiva é quando eu tenho um cuff, um balonete, insuflado abaixo das pregas vocais do meu paciente, tá? Esse sistema vai estar conectado a uma ventilação mecânica, preferencialmente, né? Nutrida com oxigênio a 100%. Essa é a definição de via aérea definitiva, galera. E por que ela é importante? Porque se eu tenho um balonete insuflado abaixo das cordas vocais, isso significa que eu tenho uma via aérea protegida, pessoal. Esse paciente pode vomitar quanto for, pode sangrar quanto for da via aérea superior, da boca, né, de tudo isso. Mas nada vai passar para a minha traqueia, para a minha árvore respiratória, porque eu tenho um cuff insuflado abaixo das minhas pregas vocais. Isso é fundamental para um paciente que não protege via aérea e para evitar broncoaspiração e evitar um pior desfecho para ele, né, pessoal? Mas quando eu falo de via aérea definitiva, quais são as minhas opções? O que eu posso oferecer para o meu paciente de via aérea definitiva? A nossa queridinha, ó, intubação orotraqueal, tá? Intubação nasotraqueal, cricotireoidostomia cirúrgica e a nossa traqueostomia. Quando eu falo em via aérea definitiva, qual que é a nossa primeira opção, pessoal? Sempre ela, intubação orotraqueal. Essa sempre vai ser a minha primeira opção. Se eu estou diante de uma questão, ela me traz um paciente com o qual eu tenho que tomar muito cuidado com a via aérea, eu tenho que proteger a via aérea desse paciente, primeira opção, sempre que possível, intubação orotraqueal. Qual que é a segunda opção em um contexto do trauma? Pessoal, via de regra, a nossa segunda opção será sempre a cricotireoidostomia cirúrgica, tá? Por que eu falei sempre? Porque a gente vai ver algumas exceções. Mas antes das exceções, eu quero te relembrar com você, ó, o que é a cricotireoidostomia cirúrgica, galera? Olha só, percebam aqui nessa anatomia, aqui, ó, a nossa cartilagem tireoide do paciente, cartilagem cricoide. Entre elas, eu tenho a minha membrana cricotireoide, tá? Palpa aí em você aqui, ó, cartilagem tireoide, o nosso palmo de Adão, dá até pra ver aqui em mim, ó. E essa aqui é a cartilagem cricoide, ó. É esse buraquinho entre as duas, ó, tá vendo que dá uma afundadinha aqui em mim, ó? Aí, ó. Maravilha, hein? Ó, é bem aqui que a gente vai fazer, ó, ó, o indivíduo palpando aqui, ó, faz a incisão, abre com aquela e pronto, já estamos dentro da via aérea, já colocamos o nosso balonete insuflado abaixo das cordas vocais. Provei que isso aqui é via aérea definitiva, tá bom? Isso aqui é diferente de traqueostomia, porque traqueostomia eu faria uma incisão na traqueia, beleza? E não aqui na minha membrana cricotireoide. Por que a cricotireoidostomia é preferível no contexto do trauma? Porque ela é mais rápida, anatomicamente muito mais fácil de se fazer, tá bom? Mas já que a gente falou em traqueostomia, vamos relembrar quais são as indicações da traqueostomia no contexto do trauma, porque sim, existe essa indicação. Olha só, quando a gente tem fratura de laringe, faz todo sentido, galera. Se eu tenho fratura de laringe, se a minha lesão está na laringe, não faz sentido eu colocar o meu cuff onde está lesado, tá? Ali na laringe, abaixo da prega vocal. Eu tenho que insuflar meu cuff abaixo da lesão. Então eu tenho que insuflar lá na traqueia, fechou? Quando que eu tenho que suspeitar de fratura de laringe? Aquela tríade clássica, né? Enfisema subcutâneo, eu palpo o pescoço do meu paciente, está tudo crepitando, tem gás no subcutâneo. Quando eu tenho crepitação da própria laringe e rouquidão. Se tiver essa tríade na prova, pessoal, a gente tem que suspeitar de fratura de laringe, a nossa conduta vai ser traqueostomia para garantir a via aérea definitiva do paciente, beleza? Se eu tenho laceração do pescoço com exposição da via aérea principal, se minha traqueia pulou para fora do pescoço, eu não vou entubar por cima para tentar conectar tudo ali depois que teve a lesão, né, pessoal? Já faço direto a canulação dessa lesão e pronto, pela traqueostomia já me saí bem desse paciente. Isso aqui eu quero que vocês levem no coração, galera. Isso aqui é uma exceção que vira e mexe em prova. Menores de 12 anos, eles não têm uma anatomia da via aérea tão bem desenvolvida, tá? E o risco da gente lesar cartilagem cricoide ou tireoide quando a gente vai fazer a cricocirúrgica é muito alto. E eu posso levar um dano que esse paciente vai levar para o resto da vida dele. Por isso que em menores de 12 anos, se eu não consigo fazer intubação orotraqueal, a minha conduta vai ser traqueostomia e não cricotireoidostomia cirúrgica. Fechou? É isso que eu quero que vocês saibam de via aérea. Muita questão, não só dessa prova, como de todas, tá? Costumam cobrar esse conceito de via aérea, beleza? Passando para o nosso próximo tópico, olha só. Trauma cervical penetrante, isso cai bastante nessa banca, galera. Olha só. Quando eu falo que ele é penetrante? Quando ele passou do nosso músculo platisma, tá? Na nossa exploração visual, tá? A gente não explora lesão penetrante cervical digitalmente, beleza? Pelo risco das estruturas nobres ali que eu tenho no pescoço, de lesar alguma coisa ou destamponar alguma coisa que está tamponada. Como que é o nosso fluxograma, então, do trauma cervical penetrante, pessoal? Ó,
Primeira coisa que eu tenho que ver é a estabilidade do paciente, tá? Se esse paciente está instável, tá? Se ele está instável, eu não tenho tempo a perder. Eu vou julgar que essa instabilidade dele vem da onde está lesado, é do pescoço. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que agir com pulso, sou cirurgião. Vou fazer uma cervicotomia exploradora para achar a lesão que está levando esse paciente à instabilidade, beleza? Se esse paciente não está instável, ou seja, se ele tem estabilidade, eu tenho tempo. E aí eu vou raciocinar. Sem decoreba, tá? Sem decoreba. O que eu quero que você pense? O que eu tenho no pescoço, pessoal? Eu tenho vaso, eu tenho via aérea e eu tenho via digestiva, tá? Eu tenho carótida, eu tenho jugular, eu tenho traqueia, laringe e eu tenho esôfago. Esses órgãos, eles se reparam sozinhos? Não. Se eu tenho uma lesão desses órgãos, eu preciso de reparo cirúrgico. Então, o que eu vou procurar no meu exame físico para eu tomar minha conduta? Se tem lesão dessas estruturas, se lesou vaso, se lesou via aérea e se lesou esôfago. É isso que eu quero buscar. E qualquer sinal que me indique uma lesão de alguma dessas estruturas, a minha conduta é abrir e reparar, porque elas não se reparam sozinhas, tá? Então, olha as indicações. Hemorragia intensa. Se tem hemorragia intensa, pessoal, lesou vaso, eu tenho que rafiar esse vaso, tenho que abrir. Se eu tenho hematoma em expansão, lesou vaso, eu tenho que abrir, porque vaso não repara sozinho. Olha só, obstrução da via aérea. Se eu tenho um hematoma em expansão que está obstruindo minha via aérea, eu estou colocando em risco a vida desse paciente, eu tenho que abrir. Se eu tenho enfisema subcutâneo progressivo, o que isso me denota? Que eu tenho uma lesão de via aérea. Laringe, traqueia, não se repara sozinho, eu tenho que abrir e reparar, fazer uma rafia. Se eu tenho uma piora neurológica também, a causa dessa minha piora está ali no pescoço, eu preciso abrir e ver o que está rolando. Será que é uma isquemia de algum vaso que está acontecendo? Beleza? Se eu tenho alguma dessas lesões aqui, desses sinais que me indicam lesão, tá? De esôfago, via aérea ou de vaso, eu vou partir para a minha cirurgia. Cervicotomia exploradora, beleza? Mas se ele está estável, não tem nada que me faça pensar na lesão dessas estruturas, eu tenho mais tempo ainda. Mas eu não posso relaxar, porque eu estou diante de um trauma cervical penetrante. Cara, penetrou o pescoço, eu tenho que excluir qualquer lesão, não vou dar alta para esse paciente. O que eu posso fazer? Eu vou investigar. O quê? Vaso, esôfago e via aérea. Como que eu investigo vaso? Padrão ouro, angiotomografia cervical. Posso usar meu ultrassom Doppler. Como que eu investigo via aérea? Broncoscopia. Como que eu investigo meu esôfago? Endoscopia digestiva alta. Pronto. A gente dominou o trauma cervical penetrante sem decorar nada. Só vamos tentar sempre descartar a lesão de vaso, de via aérea e de esôfago. Fechou, pessoal? Vamos partir para o próximo capítulo do trauma aqui da nossa conversa de hoje. Ó, trauma torácico. O que eu quero que vocês entendam? Pneumotórax simples. O que é isso? É ar no espaço interpleural. Mas ele é simples. Não estou falando de um hipertensivo nem de um pneumotórax aberto. O que eu quero bater com vocês? Indicação de drenagem desse cara. Paciente que está sintomático, eu dreno. Paciente que tem uma coluna de pneumotórax maior do que 2 centímetros entre o meu pulmão e os meus arcos costais, né? Principalmente aqui superior no ápice. Tenho que drenar. Paciente que tem pneumotórax, mesmo que simples, mínimo que ele seja, mas que vai ser submetido à ventilação mecânica. Por quê? A ventilação mecânica, ela dá para o meu pulmão uma pressão positiva. Consequentemente, eu tenho o ar escapando pela lesão do pulmão com muito mais facilidade, um maior fluxo. E ele vai se acumulando ali no espaço interpleural até virar um pneumotórax hipertensivo. Então, pneumotórax, mesmo que simples e pequeno, num paciente que vai ser submetido à ventilação mecânica, a conduta drenagem torácica. Assim como no transporte aéreo, porque eu vou ter uma diferença de pressão quando esse paciente está lá nas alturas, e aí eu preciso também drenar para evitar que ele desenvolva um pneumotórax hipertensivo, beleza? E por falar nele, vamos falar sobre o pneumotórax hipertensivo, galera. Qual que é a fisiopatologia dele? É justamente isso que eu falei, pessoal. O ar, ele vai se acumulando cada vez mais ali no meu espaço interpleural. Olha só como eu não vejo parênquima pulmonar nesse hemitórax esquerdo aqui, ó. Olha aqui desse lado, eu vejo trama vasobrônquica, não tenho linha de pneumotórax aqui. E desse lado eu tenho um pneumotórax gigantesco, galera. Vocês estão percebendo? E olha só como esse mediastino está deslocado. É por isso que ele é hipertensivo. Ele aumenta tanto a pressão dele que ele empurra o mediastino para o outro lado. E olha só, pensa que minhas mãos aqui, ó, são as cavas superior e inferior. E aqui no meio está meu coração. Se eu desloco esse mediastino para o lado, olha o que acontece com a cava. Olha só minha mão, ó, o que acontece com a cava. Ela dobra, ela acotovela. Consequentemente, ela diminui o calibre dela. Eu diminuo meu retorno venoso para o coração, não tenho sangue para bombear. Por isso que eu faço um quadro de choque
obstrutivo. O pneumotórax hipertensivo gera um choque obstrutivo, beleza? E qual que vai ser a nossa conduta diante de um pneumotórax hipertensivo? Conduta imediata. Esse paciente vai morrer em pouco tempo. Eu tenho que fazer uma punção de alívio. Pego um gelco calibroso e faço uma punção nesse tórax para aliviar essa pressão. O ar vai sair assim, ó, ele sai realmente, ele faz esse barulho, pessoal, de tão tenso que esse tórax está, de tanto ar que tem lá dentro, tá? E onde a gente vai fazer essa punção, tá? No quinto espaço intercostal entre a linha axilar anterior e a linha axilar média, no mesmo sítio da nossa drenagem torácica, tá? Aquela conceito lá de funcionar no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular é um conceito antigo, tá? Ainda pode servir para pediatria lá, mas pra gente aqui falando de trauma no adulto, não. No mesmo sítio da drenagem torácica, fechou? E a nossa conduta definitiva no pneu hipertensivo vai ser drenar esse tórax, beleza? Passando para o nosso próximo tópico aqui do nosso trauma torácico, pneumotórax aberto. É um pneumotórax, tem ar no meu espaço interpleural, só que agora ele é aberto, tá? Qual que é a fisiopatologia disso, pessoal? O ar, ele sempre vai entrar no nosso corpo pela via que oferece menos resistência para ele. Isso é óbvio, tá? Se eu tenho uma via mais fácil de entrar, o ar entra por ali, não entra onde tem maior resistência, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam? O paciente que tem um trauma torácico que abriu e essa lesão de abertura do tórax, ela é maior do que 2/3 da minha traqueia, tá? Aí sim eu tenho uma facilidade maior do ar entrar por ali do que da minha traqueia. Só nessas situações. Por quê? Se o paciente leva uma facada e eu tiro a facada, por exemplo, pensa só, é um ferimento linear. Meu subcutâneo, minha musculatura vai fechar aquele ferimento, tá bom? Eu posso fazer um pneumotórax hipertensivo sim, tá? Porque eu estou diante de um pneumotórax fechado. Esse é um conceito que pode confundir alguns alunos na hora da prova, tá? Por quê? Porque o meu calibre ali dessa facada não vai ser maior do que 2/3 da minha traqueia, fechou? Tomem cuidado com esse conceito, tá bom? E quando eu falo de pneumotórax aberto, o que eu preciso para esse paciente? Eu preciso tirar o ar do espaço interpleural dele. Como que eu faço isso? Criando uma válvula unidirecional. Eu preciso fazer com que o ar saia desse pulmão e não volte mais. E aí tem um mecanismo maravilhoso, tá? Que esbanja física, que é o nosso curativo de 3 pontas. A gente pega um plástico, tá? De preferência estéreo, a gente coloca ele sobre o ferimento e sela ele dos lados e só em cima. Deixa um dos quadradinhos, um dos lados do quadradinho aberto, de forma que quando o paciente expire, tá? Ele vai diminuir, ele vai aumentar a pressão dentro do tórax, né? Porque ele está jogando o ar para fora, e aí esse ar consegue sair. Mas quando ele inspira, que ele faz uma pressão negativa no tórax, esse plástico cola ali e não deixa o ar entrar. Ou seja, o ar sai, mas não volta. É um mecanismo de válvula que a gente faz, beleza? Isso é conduta imediata, tá? Isso é para ganhar tempo. Porque a conduta definitiva vai ser reparar a nossa lesão, óbvio, fechar o buraco, né? E fazer a nossa drenagem de tórax. Beleza? Último tópico do nosso trauma torácico, não podia faltar o nosso hemotórax maciço, tá? O hemotórax é quando eu tenho sangue dentro da minha cavidade interpleural, beleza? O hemotórax maciço, a definição é, se na minha drenagem de cara eu já drenei 1.500 ml, beleza? Ou se o meu débito de dreno nas próximas 2 a 4 horas for maior ou igual do que 200 ml hora, tá certo? Olha só a tradução radiográfica de um hemotórax maciço. Olha como esse hemitórax esquerdo tá branco, tá veladaço, isso aqui é tudo sangue. E do mesmo jeito que o meu pneumotórax hipertensivo, ele desvia o meu mediastino contralateralmente. Onde está essa traqueia, pessoal? Tá? Isso não é choque obstrutivo, tá? O pneumotórax hipertensivo é. Mas de hemotórax, eu estou falando de um choque hipovolêmico, porque olha o tanto de sangue que esse paciente sangrou. Isso aqui não está mais no meu vaso. Esse paciente não tem turgência jugular, apesar dele deslocar o mediastino. Ele vai ter colabamento das jugulares, porque esse paciente está hipovolêmico, beleza? Como que eu trato o hemotórax maciço? Quais são as indicações? Como que eu trato esse paciente? Ó, imediatamente tenho que drenar, até porque a drenagem ela faz parte até do meu critério diagnóstico do hemotórax maciço, né? Mas a definitiva, galera, é a exploração cirúrgica. Porque se esse paciente, na hora que eu drenei, já saiu 1.500, ou se no débito dele for maior do que 200 ml hora nas próximas 2 a 4 horas com instabilidade hemodinâmica, tá? E aí, para o critério de exploração cirúrgica, eu preciso ter a instabilidade, por isso que a gente tem que interpretar as questões e os casos durante a vida, tá, pessoal? Isso aqui traduz para mim que eu tenho uma lesão de vaso importante sangrando dentro do meu tórax. Só com drenagem eu não vou reparar isso, eu só vou drenar esse sangue e ele vai continuar sangrando. O que eu preciso fazer? Abrir e reparar tudo que eu tenho lá dentro. Beleza, galera?
Isso que eu queria trazer para vocês sobre trauma torácico para a prova da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, beleza? Agora, último tópico nosso do trauma. TCE, traumatismo crânioencefálico. Cai imagem, já caiu mais de uma vez tomografia de crânio, te perguntando qual que é o diagnóstico. E é isso que nós vamos bater aqui agora. Ó. Quando eu falo de hematoma epidural ou extradural, eu estou falando daquele sangue que se acumulou entre a dura mater e a minha calota craniana, entre o meu crânio, beleza? Ó, a gente vai ter aquela imagem biconvexa, tá? Desse jeitinho. A incidência é baixa, 0,5% dos casos, geralmente está associado a um sangramento arterial da minha artéria meningia média e a gente vai ter classicamente aquele intervalo lúcido. É o paciente jovem que bateu a cabeça, fica um tempinho lúcido ali, até meio confuso, de repente esse paciente acha que ele está bem e pum, ele rebaixa. Porque olha só o que ele tem na cabeça dele. Um hematoma epidural. Olha só. Percebam a minha imagem biconvexa, ó. As duas faces aqui são convexas, tá vendo? E sabe por que fica assim? Olha que interessante, pessoal. A dura mater, ela se fixa no crânio, onde a gente tem as nossas suturas, tá? Olha só, se eu tenho ela fixa aqui na minha sutura coronal, lembra da sutura coronal? E eu tenho ela fixa aqui na minha sutura, que lá na criança, lembra da sutura frontal ou metópica? Quando eu tenho sangue nesse espaço e ela está fixa nesses dois pontinhos aqui, ó, o que vai acontecer? Ela incha desse jeitinho. Por isso que o hematoma epidural fica biconvexo. Não vamos esquecer isso aqui vai cair na prova, tá? Porque cai direto. Olha aqui que a gente tem até um desvio de linha média, pessoal. Isso aqui mostra pra gente gravidade, tá? Um apagamento dos sulcos aqui, ó. Isso aqui mostra uma hipertensão intracraniana, galera, beleza? Passando para o nosso tópico, já falamos do epidural, quero frisar agora o subdural. O subdural já está abaixo da dura mater, tá? E acima da nossa aracnoide, beleza? Como que a gente vai ter que interpretar esse hematoma? Ó, a imagem agora é côncavo-convexa, beleza? Côncavo-convexa. A incidência de 30%, aqui o sangramento não é mais arterial. É de vasos, as veias comunicantes e está mais frequente em idosos, tá bom? Olha só o nosso sangramento aqui, ó. Côncavo de dentro e convexo aqui de fora, tá? Como a minha aracnoide ela não é fixa lá na calota craniana igual a minha epidural, ela não vai ficar limitada às suturas, ó, ela tem espaço para correr. Ela só não corre para o outro lado do cérebro, tá vendo? Ela é sempre do mesmo lado, tá? Aqui também tem desvio de linha média e tudo mais. Fechamos esse conceito, pessoal? Próximo, hematoma intraparenquimatoso. Aqui é simples, sangrou dentro do parênquima. Incidência também de 30%. E aqui, ó, sangramento dentro do meu parênquima. Aqui é um hemoventrículo, tá bom? E aqui o nosso sangramento, o nosso hematoma intraparenquimatoso. Galera, o sangue agudo na TC aparece de forma hiperdensa, beleza? Não vamos esquecer disso daí, fechou? Agora falando da nossa hemorragia subaracnoide, tá? Aqui a gente vai ter o sangue agora abaixo da aracnoide, entre a aracnoide e a minha pia mater, que é aquela camadinha que está bem grudada no cérebro, tá? O que eu tenho que levar desse conceito? Eu vou ter o desenho dos sulcos e das cisternas do crânio. Olha só, aqui ó, consigo ver certinho o desenho dos sulcos e das cisternas. Isso aqui é uma hemorragia subaracnoide. Tranquilo? Fechamos trauma, vamos para a nossa primeira questãozinha. Olha só, uma mulher de 25 anos, vítima de acidente automobilístico, é trazida para o pronto-socorro pelo SAMU, com a informação de que apresentou perda súbita de consciência de curta duração pós-trauma imediato. Refere cefaleia, ao exame neurológico sonolenta, sem déficits motores evidentes, tá? Foi submetida ao exame de tomografia de crânio solicitado pelo socorrista. A imagem está apresentada agora. Com esses dados clínicos, o exame tomográfico do crânio, o diagnóstico da paciente é... Olha só a imagem que a banca trouxe para vocês, pessoal. Olha só. Aqui a gente tem a calota craniana, nosso seio frontal, bonitão. Não temos um desvio de linha média, a linha média está aqui bonitona. Mas a gente vê, ó, duas imagens hiperdensas, dois sangramentos, tá? Não é isso aqui é osso, tá? Isso aqui é osso, é a calota craniana. Eu estou falando desse carinha aqui e desse carinha aqui, tá? O que isso aqui te lembra? É a nossa imagem, biconvexa, olha só, que respeita as suturas. Isso aqui é um hematoma epidural ou extradural. De qual lado? A esquerda, tá? Na tomografia esse lado aqui é a esquerda. E aqui, galera, não parece nada do côncavo convexo, nada do biconvexo. Aqui parece mesmo um hematoma, ó, que está dentro do meu parênquima cerebral. Então é um intraparenquimatoso do lado direito, fechou? Se a gente ver as nossas alternativas, ó, vamos pular a alternativa A. Alternativa B, ó, hematoma extradural frontal direito, não tinha nenhuma lesão do lobo frontal, e ele traz lesão axonal difusa. Só para aprendizado, pessoal, lesão axonal difusa, lembra daquela lesão que a gente tem quando a gente tem um stop abrupto do cérebro, que a gente tem aquela força de cisalhamento,
que duas substâncias de densidade diferentes vão ter uma inércia diferente, a gente pode ter lesão de axônio. Isso aqui, a gente tem que lembrar que o paciente está péssimo clinicamente, tá? Mas na imagem ele não está tão ruim. Isso que marca a nossa LAD, a nossa lesão axonal difusa. Não é o caso, tá? A alternativa é bem correta. Olha assim, contusão temporal direita, tá? Lembra, ó, e hemorragia subaracnoide à esquerda, a gente não viu nenhuma subaracnoide, tá? A gente viu uma extradural, epidural, por isso que essa aqui tá errada, beleza? Olha D, hematoma subdural agudo, tá? Temporal direito e esquerdo. A gente também não está falando da HSA, hematoma subdural agudo. A gente está pensando num extradural, tá? Eu já dei o spoiler que ela tá certa. Vocês já sabiam também, né? Eu pulei A no começo, não tinha como não ser ela a resposta. Olha aí, hematoma subdural direito e hemorragia intraparenquimatosa à esquerda. Lembra que a nossa hemorragia intraparenquimatosa tá à direita, beleza? E o nosso hematoma que tá lá à esquerda vai ser o nosso extradural, tá? Por isso que a alternativa A tá corretíssima, como a gente falou lá na imagem, né? A gente tem um hematoma extradural temporal esquerdo e um foco contusional, uma hemorragia intraparenquimatosa, são sinônimos, temporal à direita. Galera, é isso que é o que preciso que vocês saibam para a parte do trauma. Isso é o highlight, óbvio, tá? Do trauma da prova da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto. Fechou? Vamos para o nosso próximo tópico? Abdômen agudo. O que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal? Primeira coisa. Abdômen agudo é um diagnóstico sindrômico, tá? É aquela dor abdominal que tem um início recente, que está progressiva e que se a gente não intervir, que tem sinais de gravidade que mostram pra gente que se a gente não intervir rápido para esse paciente, ele tem uma mortalidade aumentada, tá? Dentro dessa caixona aí de abdômen agudo, a gente tem 5 tipos, né? Grandes, né? 5 caixinhas grandes ainda, né? De abdômenes agudos, tá? O abdômen inflamatório, hemorrágico, vascular, perfurativo e obstrutivo. Rapidamente, ó, o inflamatório é aquele que a gente vai incluir apendicite aguda, colecistite aguda, diverticulite aguda. É aquele abdômen que pode começar até com uma dor inespecífica, uma dor visceral, mas eu estou diante de um processo inflamatório infeccioso. Logo, logo, isso aí vai ficar localizado, a minha inflamação vai irritar o meu peritônio. Eu tenho peritonite, o paciente vai ter febre, leucocitose, eu vou ter sinais sistêmicos da minha inflamação, da minha infecção. Essa é a cara do abdômen agudo inflamatório, fechou? Já o abdômen agudo hemorrágico, clínica muito frustra do abdômen. O sangue, ele é pouco irritativo, tá? O que vai mais levar a gente a pensar no hemorrágico? O sinal clínico do paciente, né? De hemorragia, de um choque hemorrágico mesmo. O paciente vai estar sudoreico, uma sudorese fria, né? Vai estar pálido, taquicárdico, hipotenso. É isso que vai sugerir pra gente um abdômen agudo hemorrágico, tudo bem? Agora, quando eu tô falando de um abdômen agudo vascular, aí a questão já é diferente, tá? A gente tem que lembrar daquela nossa dissociação entre a queixa do paciente, que vai estar com muita dor, e o exame físico dele, que é muito frustro, né? O paciente que tem abdômen agudo vascular, ou ele teve uma trombose venosa grande, né, que vai represar esse sangue para trás a ponto de não chegar sangue para nutrir essas alças, ou ele vai ter uma obstrução arterial aguda, tá? Pode até ser crônica que agudizou. Então, galera, a gente tem que lembrar do infarto agudo do miocárdio. É um quadro que pode ser abrupto e dói demais. A víscera isquêmica dói muito, mas ela não irrita o peritônio. Por isso que o paciente reclama que dói demais. Mas quando eu palpo a barriga dele, eu não vejo tantos sinais de dor, que me mostram, que me traduzem essa dor, beleza? Essa é a cara do abdômen agudo vascular, fechou? Agora, perfurativo e obstrutivo são os queridinhos dessa banca. E é por isso que a gente não vai só tocar no assunto, a gente vai falar aprofundadamente de cada um. Começando pelo perfurativo, galera. Olha só. Qual que é o quadro clínico clássico do perfurativo? Início súbito. Perfurou, a partir dali começa um quadro muito importante de dor. Esse paciente vai ter peritonite difusa. Eu tenho conteúdo intestinal caindo para minha cavidade. Ele vai se espalhar pela cavidade. Eu vou ter descompressão brusca positiva difusamente. Não é tão localizado quanto no inflamatório. O abdômen do paciente vai estar em tábua. É aquele paciente que tem uma contração muscular involuntária, um abdômen duro. Você fala para o paciente relaxar, ele não relaxa, ele não consegue. Isso é o abdômen em tábua. E ele vai ter o sinal de Joubert. Presta atenção nisso aqui. O que é sinal de Joubert? É quando eu percuto o meu hipocôndrio direito e ao invés de escutar a minha maciez hepática, eu escuto um hipertimpanismo, mostrando que ali no meu hipocôndrio direito tem ar, beleza? Isso aqui mostra e fala a favor pra gente de abdômen agudo perfurativo. Sinal de Joubert. Lembra disso que eu tô te falando que já nós vamos retomar esse conceito, tá? E o paciente vai ter sinais sistêmicos, ele vai estar febril, taquicárdico, muito frequente a questão de trazer taquicardia nesse paciente que está
com abdômen agudo perfurativo vai estar no mau estado geral e tudo mais, beleza? E olha só, como que a gente vai fazer a investigação desse paciente? Isso é fundamental para essa prova, galera. Raio-X de abdômen agudo. Caiu mais de uma vez nos últimos anos. Qual é o exame de imagem inicial? E a resposta, raio de abdômen agudo, tá? Lembrando que é aquele raio-x de tórax, para a gente ver se não tem pneumoperitônio, e o raio-x do paciente, abdômen, né? Deitado e em ortostase, fechou? A gente pode sim complementar, quando dá dúvida diagnóstica, a nossa tomografia de abdômen. Mas olha o que eu quero bater com vocês, a radiografia do paciente que tem uma perfuração intestinal. Tá vendo? Qual que é o nome desse sinal mesmo, pessoal? Kudelec, não é Joubert. Por isso que eu quis fazer todo aquele drama lá antes, beleza? Joubert é o sinal semiológico, pessoal. Quando eu vejo o ar aqui na minha hemicúpula diafragmática aqui à direita, tá? Entre o fígado, isso me mostra que eu perfurei víscera. Tem ar na cavidade abdominal que subiu, porque esse paciente está em pé, e esse é o sinal radiográfico de Kudelec, beleza? Isso aqui mostra para mim um abdômen agudo perfurativo. Mas não é só esse sinal que fala a favor disso também. Lembra do sinal de Higler? Se eu tenho ar dentro da alça e ar fora da alça, eu vou contrastar demais a minha parede do trato intestinal. Porque eu tenho ar dentro e ar fora, ela fica muito mais evidente. É isso aqui, é o sinal de Higler, só isso. Olha só como minhas alças estão muito bem delimitadas, muito bem definidas aqui, ó. Isso mostra para mim que eu tenho ar fora, ar dentro, e isso funciona como se fosse um contraste para minha parede intestinal, beleza? Não vamos esquecer. Mas isso é por uma perfuração da cavidade abdominal, um pneumoperitônio. Mas e se eu perfuro víscera, que é retroperitoneal, igual meu duodeno? Finge que eu estou lá fazendo uma CPRE e perfuro minha porção duodenal, que é retroperitoneal. Aí eu vou ter um retropneumoperitônio. Olha como é um raio-x do retropneumoperitônio, pessoal. Ele vai fazer o mesmo papel lá do Higler de fazer como se fosse um contraste, mas com os órgãos retroperitoneais. Quem que é retroperitoneal? O rim. Olha como o rim fica bem delimitado. Olha que linda essa imagem, galera. Olha como o psoas fica bem delimitado aqui, ó. Isso aqui é um raio-x que mostra pra gente uma perfuração retroperitoneal, beleza? Fechamos? Entenderam? Agora, olha só, quando a gente fala de etiologia do abdômen agudo perfurativo, são várias, tá? A principal delas, doença ulcerosa péptica, minha úlcera gástrica, úlcera duodenal perfurada, tá bom? CPRE, frequente não, mas assim, é um link mental que a gente tem que ter, tá? De complicações da CPRE, colonoscopia pode perfurar. A maioria dos abdômen agudos podem evoluir para perfuração, o inflamatório pode ter, o hiperfurativo, o isquêmico. Se eu tenho uma parede intestinal que fica isquêmica, ela vai fazendo uma perda de substância ali que pode perfurar a qualquer momento, corpo estranho e várias outras etiologias, beleza, pessoal? E como que a gente trata perfurativo? Via de regra, laparotomia, tá? Eu vou abrir a barriga para fazer um tratamento de doença específica. Se é uma diverticulite aguda que perfurou, posso fazer um Hartmann. Se é uma úlcera gástrica que perfurou, posso fazer a ulcerorrafia e colar um PET de aumento ali, beleza? Mas a regra para perfuração é laparotomia exploradora, tá? Uma frase, 3 palavras juntas que eu quero que vocês lembrem de tudo isso que eu falei até agora do perfurativo. É perfurativo, raio de abdômen agudo, laparotomia exploradora. Se vocês levarem esse conceito, vocês vão acertar a imensa maioria das questões sobre abdômen agudo perfurativo, beleza? Por quê? Por que eu não falei 100%? A gente pode sim ter conduta conservadora no perfurativo, desde que o paciente esteja estável hemodinamicamente, que essa perfuração esteja bloqueada. Se ela não caiu para a cavidade abdominal, se esse paciente está bem laboratorialmente, existe sim conduta conservadora. Mas não quero que vocês, se fosse para escolher, eu escolho que vocês não levem isso para a prova. Leva aqui. Perfurou é igual a cirurgia. Mas saiba dessa ressalva aí, beleza? Vamos levar o conceito para a prova. Fechamos o perfurativo. Vamos falar sobre o obstrutivo agora. Olha só, o quadro clínico aqui também é clássico, né, galera? Parada de eliminação de fezes e flatos, distensão abdominal, vômitos. A investigação também não foge muito daquilo que a gente comentou. Raio de abdômen agudo, tomografia de abdômen, para a gente investigar bem melhor qual que é a etiologia desse quadro, tá? Aqui a gente costuma fazer muito mais tomografia de abdômen, tá, pessoal? E olha só, quando a gente pensa em obstrução, para essa prova ela costuma brincar com esses conceitos, tá, pessoal? A gente tem que saber o que é uma obstrução alta e o que é uma obstrução baixa. Quando eu falo de obstrução alta, eu estou falando geralmente de uma obstrução a nível de delgado, fechou? Como que isso aparece na imagem, ó? Uma obstrução central, tá? Eu tenho o delgado dilatado, e olha só que eu tenho o sinal do empilhamento de moedas, ó. Percebam que as pregas, elas pegam aqui, ó, todo o diâmetro da circunferência das alças, ó. Aqui é um abdômen do paciente deitado, tá?
porque o líquido ele vai ficar homogeneamente distribuído aqui no abdômen. Isso é que o paciente está em pé. O líquido pesa, né? Ele vai para baixo e o ar sobe. Então aqui eu tenho o meu nível hidroaéreo, beleza? Ó, 80% das obstruções intestinais são de Delgado, obstruções altas. E isso cai nessa prova, galera. Presta atenção nisso, porque eu vou te contar já já, eu posso contar agora então, vamos lá, que a maior causa de obstrução de Delgado é brida, beleza? Então, a maior causa de obstrução intestinal é brida, fechou? Mas vocês têm que saber esse conceito, porque já caiu. Qual é o maior, com mais frequência, causa de obstrução intestinal? É brida, fechou? Agora, quando eu falo a nível baixo, a nível de cólon, aí não é mais brida, tá? Não é mais brida. Por quê? Aqui é neoplasia. E já caiu questão perguntando isso. Qual a principal etiologia do abdômen agudo obstrutivo colônico? Neoplasia. E como que ele se traduz radiologicamente? Ó, aqui eu já vou ter um padrão em moldura, ó, tá vendo que ele tá periférico? Aqui ele até pega a região central, mas ó, é o cólon transverso aqui redundante, tá bom? Aqui geralmente eu vou seguir a minha moldura colônica aqui, né, ó, lateralmente aqui no meu paciente, tá certo? Ó, classicamente. E aqui eu não tenho empilhamento de moeda. Isso aqui é a austração colônica, tá? Percebam que isso aqui, ó, não pega todo o diâmetro aqui da alça, tá? Olha, é só um parcial. Beleza, galera? E aí, o que a gente tem que pensar sobre as causas da obstrução intestinal? Vamos falar rapidinho de cada uma delas, ó. A mais importante de todas, brida. Quando que eu suspeito de brida na prova? É esse o lema que eu quero que vocês levem. Óbvio, raciocinando a cada questão. Mas olha só o link mental. Obstrução mais cirurgia prévia é igual a brida, beleza? Vamos levar esse link. Como que é a fisiopatologia? Pensa só, eu tenho uma alça intestinal. Eu já abordei essa alça, ou esse abdômen uma vez. Consequentemente, eu posso fazer cicatriz nessas minhas alças, tá? E olha só o que acontece. Se eu faço uma cicatriz que junta esse ponto dessa alça com esse, essa cicatriz dobra essa alça. Ela faz um acotovelamento da alça. É isso. Brida é isso. Brida é uma cicatriz que acotovela a alça, tá bom? Nada mais do que isso. E eu vou te contar o seguinte, como que eu trato a brida? A maioria dos casos a gente faz tratamento conservador, tá? A gente só vai fazer tratamento cirúrgico se eu tiver sinais de sofrimento de alça, uma leucocitose muito importante, um lactato aumentado, uma peritonite localizada, ou se eu for refratário essas 48 horas de tratamento conservador. Via de regra, é isso aqui que eu vou fazer, ó. Pensa, raciocina. Eu vou te contar um negócio, ó. A brida, a fisiopatologia dela, se eu diminuir o edema da alça, sozinha ela vai sair, tá? Na maioria dos casos, tá? Até 90%, 80% dos casos, essa brida vai se desfazer sozinha. Então, o que eu quero fazer? Diminuir o edema da alça. Como? Eu vou deixar de colocar comida para dentro, para evitar a distensão das alças. Então, eu deixo o paciente em jejum. Eu tiro o que já está lá dentro. Então, eu passo uma sonda nasogástrica e deixo em drenagem, para tirar o conteúdo que está nas minhas alças, tá? E faço hidratação do meu doente, faço um manejo clínico. Sem hiperidratação, porque a hiperidratação causa edema, fechou? Então, é jejum, sonda e soro, tá? Lembra desse nosso macete, ó? No tratamento conservador da nossa brida, fechou? É isso que a gente precisa saber de brida. Isso aqui cai. Principal causa de obstrução intestinal, a nível de Delgado, beleza? Quando a gente fala de volvo, galera, a fisiopatologia é uma torção do intestino no seu próprio eixo, de forma que a gente faz um mecanismo aqui, ó, de alça fechada, ó. Nada entra por lá, nem por aqui. Fica tudo paradão aqui. Isso é o volvo, tá? Esse volvo aparece pra gente como o sinal do grão de café. Olha só, não parece um grãozão de café, ó? Isso aqui é um volvo de sigmoide, mas a gente pode também ter um volvo de seco. Olha como a orientação deles são opostas, tá certo? Isso aqui é uma radiografia de volvo de seco, isso aqui de volvo de sigmoide. E como a gente aborda? O volvo de sigmoide, a gente pode tentar uma descompressão colonoscópica. A gente faz a colonoscopia para descomprimir, tira esse paciente da urgência, tá? E em 70% dos casos isso é um sucesso que a gente vai ter. A gente pode fazer abordagem cirúrgica também para esse paciente, caso a nossa descompressão colonoscópica não tenha efeito, tá bom? Lembrando que se esse volvo aconteceu, ele pode reincidir e a gente pode sim indicar abordagem cirúrgica para esse paciente depois de tirá-lo da urgência, mesmo se a descompressão for efetiva. Já em volvo de seco, não tem espaço para descompressão colonoscópica, porque o seco está do outro lado do intestino, tá? Então eu vou entrar pelo ânus, vou ter que seguir todo o meu intestino grosso, né? Para chegar no seco, a descompressão colonoscópica é muito pouco efetiva. Por isso que nesses casos a abordagem vai ser cirúrgica, fechou? Falando sobre intussuscepção, isso já caiu também nessa prova, tá? Nada mais é do que aquela teloscopagem, né? Ou seja, a alça vai entrar uma dentro da outra, olha só num corte aqui, ó. Tá vendo que a alça, que o nosso ilho terminal entrou dentro do seco, olha só que bonita essa imagem, ó.
Aqui é muito comum, principalmente em criança, tá? É o nosso mecanismo aqui, ó, da válvula iliocecal, é nossa intussuscepção iliocecal, beleza? Isso, nas crianças, a principal causa é uma hiperplasia linfóide, que forma um anel de parada ali, de ancoragem, e a alça vai entrando uma por dentro da outra. No adulto, a principal causa é isso aqui, ó, tumor, câncer. Esse é o ponto de ancoragem que faz com que a alça entre uma dentro da outra. Por isso que nas crianças, intussuscepção, eu posso tentar uma descompressão por enema contrastado, tá? E aí depois eu posso pensar em abordagem cirúrgica se ele não for efetivo, porque eu não estou pensando em câncer para ela. Para adulto não vale só descomprimir, eu tenho que operar, porque a principal causa é câncer, e eu não vou deixar câncer dentro da barriga do paciente, né? Olha só, ilho biliar, eu quero lembrar com vocês aqui, ó, que é a tríade de Higler. O ilho biliar, eu tenho um cálculo dentro da vesícula biliar e ele vai fazer uma fístula da vesícula com o meu intestino, uma fístula colecisto entérica. Esse cálculo sai da minha vesícula, cai no intestino e vai causar obstrução. Consequentemente, eu vou ter distensão do delgado, vou ter aerobilia, porque eu tenho comunicação do intestino, que tem ar, com a minha árvore biliar, e vou achar meu cálculo ectópico. Olha como isso aparece na radiografia, olha só. Eu tenho uma distensão do delgado, eu tenho meu cálculo ectópico, e eu tenho aqui, olha só, tá vendo que tá mais pretinho, ó? Aerobilia. Quando essa fístula é da vesícula para o estômago, aí eu tenho a minha síndrome de Bouveret, beleza? Que é o cálculo que vai para o meu estômago e impacta lá no meu piloro. Fechamos o abdômen agudo, vamos para a nossa questãozinha. Presta bem atenção. Essa aqui é a questão de raciocínio que eu tinha comentado, olha só como ela é mais longa. Ó. Um homem de 62 anos chegou ao pronto atendimento com queixa de dor epigástrica intensa a 24 horas, evoluindo para dor abdominal difusa, de intensidade 9 de 10 a 5 horas. É um abdômen agudo que se torna difuso, né? Refere ter muita dor no joelho na última semana, tendo feito uso de anti-inflamatório não hormonal, que é um dos principais fatores de risco de úlcera gástrica, né? Os antecedentes dele é só hipertenso e tem um acidente vascular encefálico sem sequelas, tá? No exame clínico ele tá lá, olha só o que eu disse, ó, o sinal sistêmico, ó, pálido, sudoreico, descorado, nictérico, tá consciente. Sinais vitais, olha a taquicardia que eu frisei, frequência respiratória de 20, tá hipotenso, tá febril. O exame mostrou pra gente, ó, ruído hidroaéreo, bastante dolorosa palpação, descompressão brusca positiva. Esse cara tá com uma peritonite difusa, tá? No aparelho cardiovascular não temos nenhuma alteração. No respiratório tá diminuindo em bases, tá? E aí a questão te pergunta, ó, a abordagem mais indicada para esse paciente nesse momento deve ser, olha lá, solicitação de radiografia de abdômen e tórax, né? Sim, lembra que eu disse? Perfurativa é RX de abdômen agudo. Mas olha só que ele fala, endoscopia? Não, o nosso reparo não é endoscopia. Diante de abdômen agudo perfurativo no paciente que tá mal, o que eu falei que era pra gente lembrar? Laparotomia, né? Então a alternativa A é incorreta. Olha bem, raio de abdômen agudo, e aí eu parto para uma tomografia. Não, a gente já fez o diagnóstico na nossa radiografia com o sinal de Kudelec. A gente parte direto para a Lapa. Olha assim, será que eu começo com a tomografia computadorizada? Depois só encaminho para a UTI? Primeiro que eu tenho que operar esse paciente, tá? E segundo que eu falei, para essa banca, galera, eles adoram radiografia de abdômen agudo. Então por isso que a gente vai marcar a nossa alternativa D. Mas antes de marcar ela, vamos olhar assim, ó. Ultrassom de abdômen superior para ver se tem e depois fazer colecistectomia. Não estou pensando em colecistite aguda, né, galera? Eu estou pensando, ó, em radiografar esse tórax, raio-x de abdômen agudo, para depois lapar esse paciente, fazer o reparo específico da minha lesão. Beleza? Vamos partir agora para o nosso último tópico, ó, técnica operatória. Isso cai muito, tá? Ó, fio cirúrgico, que eu quero que vocês saibam, olha só. Fio monofilamentar é aquele fio que tem um filamento só. É um fio. Pronto, simples. O multifilamentar é aquele que tem vários filamentos, são vários fiozinhos, tá bom? O que eu quero que vocês entendam, galera? Pensa só, se eu pego um fio desse, dobro ele e roço ele com ele mesmo. O monofilamentar, ele desliza muito mais fácil. O multifilamentar, ele tem pontos de ancoragem maior. Por isso que a ancoragem do meu nó com o monofilamentar vai ser mais frágil e com o multi ele fixa mais forte. Mas o que é o contra do meu multifilamentar? Pensa no tanto de bactéria, cara, que não consegue se esconder nesses multifilamentos aqui. Muito, em número. Então o fio multifilamentar, eu quero que vocês levem esse conceito, ele está mais relacionado à infecção de sítio cirúrgico. Por isso que eu nunca vou usar multifilamentar para pele, beleza? E aí a gente tem que saber o que é absorvível e o que é inabsorvível, tá, pessoal? Olha só, absorvível, quais são os naturais? O que você tem que lembrar? Isso aqui é decoreba mesmo, ó. Catigu simples e cromado. Absorvível sintético, eu tenho o multifilamentar, o nosso Vicril, que é a poliglactina. Tem que saber os dois nomes, galera, isso aqui pode aparecer em prova. E os monofilamentares, o nosso Monocril e a nossa polidioxanona, que é o nosso PDS. O PDS é um fio absorvível, tá? Mas de absorção lenta. Lembra disso, pessoal. Já os inabsorvíveis, os naturais, eu tô falando do algodão, da seda e do linho.
E os sintéticos, os multifilamentares? A gente tem poliamida também, com o nosso Norulon, poliéster, da Cron, Etibond e o nosso aço trançado. Quando eu falo de monofilamentar, nosso mononylon, né, o nosso queridíssimo mononylon, nosso prolene e o nosso aço. Isso aqui tem que saber, tá bom? Onde que eu uso cada tipo de fio, pessoal? Catigu é um fio absorvível. Ele é muito bom para o trato gastrointestinal, para via urinária, em que eu não posso usar fio inabsorvível, porque senão eu formo cálculo, tá? Depósito de cálculo na via urinária. E ele é muito bom para subcutâneo também, meu Catigu. O PDS, como eu tinha falado, ele é um fio absorvível de absorção longa. É esse o link mental que eu quero que vocês tenham. PDS é o melhor fio que a gente tem para fechar a aponeurose, beleza? Mas ele serve para anastomose vascular, trato gastrointestinal e vias urinárias também. Nosso Vilcriuzão, cirurgia ginecológica, urológica e trato gastrointestinal, porque ele é absorvível. E muito bom para o tecido celular subcutâneo também. Nosso nylon, para pele. Guarda que para pele é nylon 4 zeros. Se for face, 5 zeros, mais fininho. Se for palma de mão, palma de pé, um pouquinho mais grosso, um 3 zeros, beleza? O nosso monocrio pode ser usado para subcutâneo também. O nosso prolenão vale para vascular, trato gastrointestinal e muito bom para fixar dreno de tórax. E o nosso algodão para ligadura vascular, porque ele é um fio que nunca é absorvido, beleza? Nosso fio de algodão. Isso que eu quero que vocês saibam sobre fios, beleza? Mas sobre os tipos de suturas que também aparecem nessa prova, olha só. Sutura simples, não tem erro, ó. Passamos o nosso ponto, entrou numa borda, saiu na outra, fechamos. Ponto simples. Ponto em X, a gente passa 2 pontos seguidos em forehand, tá? Quando a gente amarra, o tecido de baixo, a gente vai comprimir bem gordo, assim, um tecido contra o outro. Isso faz com que esse ponto em X seja um ponto hemostático. É esse o link que eu quero que vocês tenham. Se tá sangrando demais em couro cabeludo, esse ponto é, ó, filezinho, uma delícia. Ele faz parar de sangrar, ele é hemostático. O ponto em U, eu passo em forehand e volto em backhand esse ponto. De forma que ele fica desse jeito aqui, ó, tá certo? É um ótimo ponto para ancoragem, tá certo? Nosso bom e velho Donati, que é o famoso longe-longe, eu entro longe, saio longe e volto de forehand no perto-perto, longe-longe, perto-perto. Então perceba que ele é um ponto profundo embaixo e superficial em cima. Ele é ótimo para ancorar meu tecido embaixo e para fechar minha bordinha, coaptar bem minha bordinha em cima. É um ótimo ponto, tá bom? Principalmente em área de grande tensão. E tem o meu chuleio contínuo, que eu vou chuleiar, muito bom para a gente fazer em aponeurose. E falando em aponeurose, galera, como que a gente faz fechamento de aponeurose, galera? Olha só, a gente tem conceitos muito bem definidos dessa técnica aqui, ó. Isso cai direto em prova, cai na Santa Casa, pessoal. Olha só, a sutura da aponeurose tem que ser preferencialmente contínua, um chuleio contínuo, tá bom? A gente amarra no começo e amarra no final só, com um fio monofilamentar de absorção lenta. Quem que é ele? O PDS, a polidioxanona. O comprimento do fio tem que ser 4 vezes o comprimento da minha ferida, por definição. E a distância entre as bordas e os próximos pontos tem que ser, ó, de no máximo 5 milímetros. Como que chama isso? Small bites. A nossa técnica de small bites, que é essa aqui, ó. Ó, mordidas, passos pequenos, ó. A distância do meu ponto para a borda é de 5 milímetros, olha só. E a distância de um ponto para o outro também de 5 milímetros. E não mais aquele 1 centímetro, que são as grandes mordidas, né, os grandes passos, beleza? Essa é a técnica ideal para a gente fechar uma aponeurose. Para finalizar essa mega revisão, pessoal, última questão, questão 3. Olha só como essa prova te cobra, ó. Um homem de 70 anos, obeso, com diverticulite e peritonite generalizada, foi submetido a uma lapa exploradora, beleza? Após o tempo cirúrgico principal, com revisão de hemostasia realizada por meio de uma incisão mediana ampliada, a equipe deverá realizar a síntese da incisão e, para tanto, deverá realizar as suturas dos componentes anatômicos da parede anterior do abdômen. A sequência de suturas mais indicadas nessa situação deverá ser... Galera, o que a gente tem que fechar? A gente não fecha na incisão mediana, ó. A gente não precisa fechar peritônio. A gente fecha direto a aponeurose, tá? Que é a primeira camada. A gente fecha subcutâneo e a gente fecha pele, beleza? Quais são os fios ideais para cada um desses? A gente já falou, para aponeurose o nosso PDS, para o subcutâneo vale o Catgut, vale o Vicryl, e para a pele o bom e velho nylon. Vamos ver as alternativas. Olha só a A. Peritônio, a gente fecha? Já falei que não. Por isso que essa alternativa já está incorreta, beleza? Vamos pular a B. Olha C, peritônio, de novo, está incorreto, tá bom? A gente não vai precisar fechar peritônio quando a gente abre a incisão mediana. Olha a D, linha alba, perfeito, que é essa linha mediana, né? Mas a gente vai fechar com Catgu, um fio absorvível, isso aqui vai estourar rapidinho. Não, a gente tem que usar o nosso PDS, pessoal. Por isso que a D está incorreta.
E olha aí, fechamento em plano único, jamais, né, pessoal? A gente não pode ser tigrão desse jeito, né? Olha só a alternativa B, como que ela é maravilhosa, ó. Fechamos a linha alba com chuleio contínuo com polidioxanona, perfeito. Depois a gente fecha o subcutâneo com ponto separado de catigu, perfeito, vale o Vicryl aqui também. E fecha a pele com o nosso mononylon, com o nosso queridinho Donati. Galera, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu desejo sorte, eu desejo sucesso, é isso que vocês merecem, porque só tem um caminho para seguir, que é para cima. Bora com tudo, pessoal!